Fala galera do Engenharia Podcast, estamos hoje iniciando mais um podcast. Hoje é um podcast um pouco diferente. Afinal de contas, você pensa que é só engenheiro que pode construir ou gerenciar uma construção de uma casa ou de um projeto? Não! Hoje eu trouxe para vocês aqui o arquiteto Fabiano, com 20, 30 anos de experiência, não sei, ele vai contar para vocês aí. Então, Fabiano, seja muito bem-vindo ao nosso engenharia. Opa, pera aí, eu vou fazer uma coisa que eu tava esquecendo. Cara, todo podcast quase eu faço isso. Muito prazer, eu sou o engenheiro Edson Martins, apresentador do podcast, e quero apresentar para vocês hoje o Fabiano, nosso arquiteto construtor. Isso? Pode chamar assim ou não? É isso aí, entre outras coisas. Você apresenta pro pessoal ali, tá nessa câmera aqui, ou naquela lá, ou naquela... Legal. Bom, eu sou Fabiano Neto, sou arquiteto, proprietário da Neto Arquitetura aqui em Itajaí e trabalho com execução de obras, trabalho com projetos, já trabalhei com obras industriais, com gerenciamento de obras. E vamos falar um pouco aí dessa experiência aí, 20 anos de profissão. E essa voz de locutor, hein? Meu Deus, é que vocês não estão ouvindo aqui no fone de ouvido, cara, que parece que chega até a arrepiar, ó. Ui! Nunca me ofereceram trabalho de locutor, mas eu teria aceito. Aí, ó, quem sabe já tá aí, ó, já tá no caminho já. Então, pessoal, ó, vou contar pra vocês aqui. O Fabiano, ele... Vamos voltar do princípio, voltando lá pra trás. Eu sempre, antes de entrar na parte da profissão, antes na parte do que você executou de projeto, eu gosto de saber quem é o Fabiano, de onde o Fabiano veio. Nós estamos gravando em Itajaí, e o Fabiano é de Itajaí? Não sou de Itajaí. Eu sou de Lages, né, aqui de Santa Catarina, todo mundo, né, o pessoal conhece, mas saí de Lages com 17 anos para fazer arquitetura em Blumenau. Me formei em Blumenau em 2002 e de lá para cá, logo em 2002, em 2003, eu vim morar em Itajaí. Deixa eu puxar aqui, pessoal. Aí. Você acredita que tava na câmera errada até agora? Não tem problema, vamos lá, pessoal. Tava na câmera errada aqui, mas a gente se vira, a gente se entende, tá tudo certo, vambora. Não, então, aí em 2003 eu vim para Itajaí, né? Uhum. Durante a faculdade eu conheci minha esposa, que é itajaiense. Queria mandar um abraço, aproveita. Passou o dia dos namorados agora esses dias, né? Certo, ela liberar você no feriado pra vir pra cá, né? Foi bom que o dia dos namorados foi legal. Valeu a pena. Mas você foi pra 2003, você foi pra Blumenau? Não, em 2003 eu vim para Itajaí. 2003 você veio para Itajaí. Tu foi para Blumenau e Eu terminei arquitetura em Blumenau, na FURB. Uhum. Né? Em 2002 eu terminei o curso, a formatura foi em janeiro de 2003. E de lá para cá eu logo já vim para Itajaí. Uhum. E comecei a minha vida profissional em Itajaí. Ou seja, você conheceu a tua esposa lá, em Blumenau? A gente se conheceu na faculdade. Ela também é arquiteta? Então ela é engenheira. Engenheira. Engenheira química. Nossa, que mistura, né? Se precisar de tratamento de esgoto ali, essas coisas, tem que precisar, já tem que ir assina, né? Ela trabalhou muitos anos na Ambev, trabalhou bastante com a parte ambiental, né? Mas ela se formou antes que eu. Ou seja, ela se formou, veio pra cá e ficou nesse trajeto 470, vai e volta, 470, vai e volta. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Se pra andar na 470 hoje já não é muito legal, imagina aquele tempo. Ou era boa a estrada? Não era boa e ela não veio direto para Itajaí. A gente ficou um tempo casados e cada um morando em um lugar. Uhum. Eu vim para Itajaí, ela teve várias transferências nesse período aí. Tá, e a gente andou bastante pelo Brasil já. E aí voltando um pouquinho mais para trás agora da tua história. Por que arquitetura? Então, cara, na verdade a arquitetura não era a minha primeira opção. Então, até é um link aqui com a engenharia, né? Uhum. A gente tem o podcast aqui falando sempre de engenharia, eu acompanho. E a minha primeira opção era engenharia mecânica. Uhum. Só que a engenharia mecânica, na época, a gente tinha só 2 universidades de engenharia mecânica. Uma delas era federal. E, por coincidência, nessa época que eu estava fazendo vestibular, em 1994, imagina. Cara, eu tinha 8 anos. Então, eu já estava fazendo vestibular. Pá! E como tinha poucos cursos de engenharia mecânica naquela época, a Federal era um dos cursos mais concorridos do país, visto que engenharia mecânica na Federal daqui de Santa Catarina era um dos cursos considerado o melhor curso de engenharia da América Latina. Uhum. Então, ainda é um dos melhores, né? Considerado. Acredito que sim, né? Acredito que sim. E aí acabou que eu fiz um teste vocacional lá e que bacana! E deu essa direção para arquitetura, porque já era, digamos, próximo da área. Uhum.
E graças a Deus deu certo. E foi 100% de aproveitamento ou teve aqueles enroscos no meio ali? Sempre tem um probleminha, né? Isso é legal, essa questão de falar dos enroscos, né? Porque o pessoal... São várias coisas. O pessoal fala, só engenharia que é difícil. Não é só engenharia, não. Tem muito cálculo, tem muito... O que tem que você viu que te pegou mais? Eu sei que faz... A gente tá falando de 94, 5, 6, 7, por aí... Então, o que foi assim, a maior dificuldade que você percebeu na arquitetura? Você falou, cara, isso eu preciso estudar. Ou melhor, além dessa fase, aí quando você despertou o coração para gerenciamento de projetos, de construção. Na verdade, a arquitetura, primeiro que naturalmente assim você acaba procurando a arquitetura por ter um pouco mais de ligação com a questão de você utilizar mais a tua criatividade. E eu gostava de desenhava muito bem, né? Sempre gostei de desenhar e isso acabou me levando para a arquitetura. Mas, na verdade, na prática, o curso de arquitetura, apesar de parecer fácil, porque as pessoas têm essa visão de que a arquitetura é desenho. Mas, para ser sincero, eu nunca ouvi ninguém falar que a arquitetura é fácil. Nunca, cara. Então, por isso que até, para mim, é muita... novidade de conhecimento, que o pessoal sempre fala que o arquiteto e o engenheiro na obra eles brigam, né? Um quer pôr a viga, o outro quer tirar a viga. Um quer colocar a viga, o outro quer tirar a viga. Tem um pouco disso. Eu acho que tem um pouco da visão assim, de que o arquiteto trabalha mais com criação, com desenho e tal. Com decoração, né? Também tem essa visão, né? Apesar de eu não trabalhar com a área de decoração. Mas tem um pouco dessa visão de que o arquiteto desenha e tal, né? É um pouco mais liberal, digamos assim, o tipo de trabalho, mas é uma faculdade que exige bastante. É um curso bem difícil, a carga horária, inclusive, é extensa, né? Então, a gente tem muito trabalho que exige muito esforço mesmo. Tempo, horas e horas e horas projetando, fazer um projeto... Principalmente no início, quando você não tem essa prática, né? E não era tão fácil antigamente você conseguir conhecimento, porque não tinha YouTube, não tinha Google, né? Hoje você vai no Google, na internet, então essa galera que está assistindo aí, você consegue ter uma graduação, digamos assim, ou uma especialização muito melhor assistindo YouTube, às vezes, do que você indo para uma faculdade. Mas vá para a faculdade porque você precisa do certificado, porque senão você não passa em concurso, eles não te contratam pagando tão bem, e por aí vai, né? Não, eu vou mais além, Edson. Claro, com certeza. Como eu estou falando aqui de 95, entrei na universidade em 95, na metade do ano de 95. Nessa época, a gente não podia fazer projetos com recursos, não existia nenhum recurso eletrônico. Era aquelas pranchetonas? Então era prancheta, papel manteiga, papel, né, grafite feito à mão, caneta nanquim, papel vegetal. Cara, a galera não sabe nem que é caneta nanquim. Cara, acho que nem eu sei, cara. Deixa eu até procurar aqui depois. Eu sou dos primórdios, né? Então, o meu curso, eu fiz ele praticamente até, se não me engano, no 8º semestre, no 7º ou 8º semestre, é que eu pude começar a utilizar o AutoCAD para entregar os trabalhos. O AutoCAD já existia a tecnologia. Mas e o tamanho do... Mas dentro da universidade não podia usar ainda, não era possível apresentar os projetos em CAD. Então, a gente tinha que desenhar à mão, né? Então, eu peguei, digamos, a transição dessa fase da tecnologia, onde a tecnologia começou realmente a ser implementada nos projetos, utilizada dentro dos escritórios, né? E dentro da universidade a gente aí começou a utilizar o AutoCAD e tal, mas eu peguei aquele trabalho na prancheta mesmo. Prancheta. Mas olha que legal a gente falando agora. Por isso que eu falo, cara, deixa fluir a conversa que vão vindo as coisas, né? Mas olha que bacana. A gente fala aqui da questão Você falou uma coisa bem legal, que a gente está passando muito forte hoje, que é a questão da inovação. Ou seja, parece algo, mas era lá em 90 e alguma coisa, eles saíram da prancheta e foram pro computador. Cara, não era assim, não tinha computador em tudo quanto é lugar. E qual a potência do computador para rodar hoje, o que um celular roda muito melhor que um computador daquela época rodava. Então, adaptar a inovação e também tá ligado às tendências, né? O que tá vindo no mercado aí de novidade? Cara, assim, a gente tem, primeiro, assim, para sair da prancheta e passar para o computador, primeiro que a gente não tinha a qualidade de imagens e de recursos que a gente tem hoje, né? A gente tinha bastante dificuldade ainda de utilizar os recursos que existiam, porque ainda, por exemplo, eu comecei a trabalhar com 3D no computador com CAD 3D. Mas se você pegar, eu até trouxe algumas daquelas fotos que tu me pediu, eu trouxe uma ou duas ali para te dar um exemplo. As imagens eram bem cruas, os computadores não tinham tanto recurso para armazenar imagens de grande capacidade, então você não tinha muito, assim, era os primórdios
das imagens eletrônicas e tudo. A gente não tinha vídeos eletrônicos. Agora tu pega aqui um computadorzinho desse tamanho aqui, que a gente tá fazendo praticamente toda a gravação desse negócio aqui em 2 equipamentozinhos aqui que tá rodando com esse monte de câmera que tá... Inclusive, galera, deixa eu mudar aqui a câmera, cadê? Vou tirar a câmera do meio aqui. Quero agradecer vocês aí que estão defendendo a gente lá no YouTube. No vídeo número 7, episódio 7, alguém entrou lá e já entraram... Cara, os haters, né? Os famosos haters, já entraram sentando sarrafo já. E aí o pessoal começou a defender, cara. Eu falei, cara, que máximo. E aí você começa a ver que realmente tem uma tribo que tá vindo junto, que acredita na engenharia, na arquitetura. E até quando eu falo engenharia, arquitetura e tudo mais, eu sempre digo pro pessoal, o Engenharia Podcast é um nome genérico, digamos assim. O objetivo aqui do Engenharia Podcast é falar com profissionais que estão na área técnica. Seja ele o arquiteto, o engenheiro, o soldador, o lixador, o cara que vende tijolo para construção. Então, o objetivo é fazer justamente isso para fomentar a economia e para despertar o interesse de quem está vendo do outro lado lá. Inclusive, se não me engano, o Enem vai até amanhã, 16, a inscrição do Enem. Se não me engano, até amanhã. Então, esse pedacinho desse vídeo aqui eu vou cortar. Bacana. E vou colocar lá pra galera. Então, vai lá, faça a inscrição no Enem, acompanhe o Engenharia Podcast para você decidir se as áreas técnicas, as áreas de exatas são para você. Mas também não se esqueça, ou melhor, se lembre que o engenheiro e o arquiteto também podem trabalhar com a área de humanas. E você tem equipe. Você gerencia equipe. Com certeza. E como é para você? Porque a base que a gente tem na graduação é uma base estritamente técnica. Agora tá vindo algumas coisas de humanas, gerenciamento de pessoas, gestão emocional. Mas como que foi para você lá em 93, 94, terminando em 2003 a graduação ali, e de repente você se deparar com 20 peão na obra trabalhando, com culturas diferentes. Como é que foi esse impacto? Olha, eu acho que esse é o principal desafio para qualquer profissional quando se forma e tem que ir para a obra, né? Até eu percorri um caminho um pouco diferente do que é natural da arquitetura, porque logo no início eu abri uma empresa junto com meu irmão é engenheiro civil. Juntou uma coisa com a outra, que bacana. Eu tenho bastante engenharia também digamos assim, a parte prática, né? Na família e tal. E a parte prática também, né, pô? Isso. E um dos principais desafios que você enfrenta nesse processo é porque durante a universidade, durante a tua formação, naquela época menos ainda, acho que hoje já se fala bastante, a gente tem muito recurso, como tu mesmo falou. Uhum. Hoje você já tem o YouTube e tal para te assessorar, para você ir conhecendo ter novos conhecimentos e tudo. Mas lá atrás, assim, a gente não tinha pouca informação, o YouTube nem existia. E não se falava muito em questão de gestão emocional enfim, porque naquela época tinha o Daniel Goleman que falava, que era o pai da maestria emocional, tinha ali a gente trazendo para desenvolvimento de coach, ali a gente está falando de Tony Robbins e outras pessoas nesse sentido, mas não tinha um celular que você procurasse. E a mídia principal era a televisão. Exato. Então, assim, a gente tinha primeiro a fonte de informação era através dos livros, né? Então, você, digamos assim, a parte de gerenciamento de pessoas, técnicas, a parte de recursos humanos, digamos assim, e que você realmente é um dos principais desafios, porque você não tem essa experiência e num canteiro de obras você lida com pessoas de diversas culturas. Como você mesmo falou, níveis culturais, né, de formação também, existe esse embate. E você vai aprendendo ir para a obra. Se levar a porrada, né? Aprender a tocar obra tem que ir para a obra, não tem outro jeito. Isso é verdade. E agora, para a gente trazer um pouco mais assim para a parte prática do gerenciamento de projetos. Como que você começa um projeto? Vamos lá, eu te contratei, cheguei lá, fui lá no escritório, lá na Neto Arquitetura. Sim. Fechamos um contrato, eu quero fazer um prédio, sei lá, um sobrado, como diz o pessoal, um germinado, né? Saiu um gato agora aqui. O germinado, né? Uma casa junta é gemi, é com E, sem o R, tá? Não é não vai germinar, brotar da terra, tá? Exato. Então, fechei lá pra gente fazer um sobrado. A primeira coisa que você faz no gerenciamento de projeto? Imagina que você estivesse agora dando uma aula, pode ser passar a câmera do meio aqui, pra galera falar, você faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Mas se lembre, porque tem que sempre ter o mais, né? Porque quando a gente explica parece ser muito fácil, né? Eu acho que, assim, nesse lado, acho que o conhecimento humano vai te ajudar bastante, você desenvolver, conseguir extrair do cliente todas as informações que você precisa para desenvolver o projeto, né? A gente
faz um briefing, né? Digamos, a gente senta com o cliente. Hoje a gente já tem a tecnologia também, né, Edson, que nos permite fazer essa entrevista online. Existe a facilidade de você atender projetos de outras cidades e tudo, porque a gente já não tem mais essa necessidade de estar no tete-a-tete, a gente consegue, digamos, fazer uma chamada de vídeo, seja pelo WhatsApp, seja por outros recursos aí. Mas o mais importante é a gente conseguir extrair do cliente o que ele realmente precisa, né? Então, além de você ter esse conhecimento humano para você conseguir conversar, deixar o cliente à vontade e extrair as informações que a gente precisa para fazer aquele sonho sair do papel, né? A gente normalmente lida com um maior investimento que a pessoa vai fazer na vida, né? Então, a construção da casa ou do negócio dela, do prédio do escritório, ou seja, mesmo atendendo a construtora, né? A gente está lidando ali com sonhos de diversas pessoas, com um investimento muito alto. Então, é imprescindível você fazer uma boa leitura do que vai atender e, na realidade, é uma entrevista, né? Uma conversa onde a gente vai, se precisar de mais de 1, 2, 3 reuniões, existem casos onde a gente precisa conhecer o ambiente onde o cliente mora para entender como é que funciona a família, no caso de uma casa, por exemplo. No caso de uma construtora, tem objetivos financeiros que precisam ser atendidos, existe toda uma métrica, digamos, aí a gente já precisa pensar no custo-benefício, né, de determinadas situações de projeto. É muito bonito, mas vai valer a pena para a construtora, né? Então, tem isso, a gente tem que ter essa leitura. E isso, eu acho que é a experiência profissional, o jeito aí aprendendo, né? Sim, não ter medo, né? Eu sempre digo que no início da profissão, se me chamasse para fazer um projeto de um galinheiro, eu fazia, que é o único jeito de você... E sempre considerando o fator cagaço, né? E acontece. No começo, né? Já acontece. Principalmente no começo, né? O fator cagaço, né? Isso aí, enfrentar o medo. Mas olha que legal. Para essa molecada que tá vindo aí, a molecada nova aí, que tá falando de ChatGPT e não sei o que e tudo mais, se vocês prestaram atenção no que o Fabiano falou, para você começar um projeto, você tem que saber perguntar. É a mesma coisa do ChatGPT. E aí entra o fator antes de você saber perguntar. Porque antes de você saber perguntar, ou seja, você tem que saber se comunicar. Você tem que saber se comunicar. E aí os outros pontos importantes. Saber ler o comportamento da outra pessoa para realmente entender o que é o sonho dela. Ou seja, olha que você presta atenção nos podcasts que a gente traz as pessoas. Basicamente, todos têm a mesma habilidade e todos estão conseguindo prosperar, principalmente no empreendedorismo. Então, comunicação, saber extrair o suco, a pergunta. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui agora, que nem sei eu sei aqui. Saber fazer a pergunta, fazer um briefing, entender os requisitos do projeto. Então, cara, é comunicação. Comunicação. Aprendam a se comunicar, pelo amor de Deus. Sai dessa bichidica do celular, não agora. Agora você continua que está assistindo o podcast. Aproveita, deixa seu like também, compartilha esse vídeo, mas se comuniquem, galera. Aprendam a se comunicar. Aprenda a se comunicar. Edson, a parte da comunicação realmente, assim, o fato de você saber se comunicar com o teu cliente, primeiro é fazer com que ele sinta confiança naquilo que você quer dizer, daquilo que você precisa passar. Cada cliente tem o seu histórico próprio, a forma de conversar não é a mesma que você vai utilizar para clientes diversos. Já atendi clientes americanos, já atendi clientes de culturas diferentes. Tá internacionalizando o processo, hein? Olha só. Acontece, né? E não digo em projetos ocorridos aqui no Brasil, né? Mas clientes que vieram, que são americanos. Né? Agora a gente está desenvolvendo um projeto que parte da família mora nos Estados Unidos e a gente faz chamada de vídeo e tal para desenvolver o projeto. É muito bom isso, né? A tecnologia quando bem utilizada, né? Ajudou muito, assim. Uma das coisas que a gente estava falando ali em relação a esse processo de projeto, a tecnologia ela ajudou demais na arquitetura. Muito, muito mesmo. Porque imagina, na minha época lá atrás, quando eu estava falando da faculdade e tal, a gente fazia perspectiva à mão, né? Lógico que você dependia de um esforço muito grande, e não só pelo fato de você ter o esforço, mas era muito mais oneroso, levava muito mais tempo para você conseguir passar uma imagem. E para levantar o quantitativo?
O pessoal usa o BIM hoje, por exemplo, né? Coloca no BIM ali e sai aquela lista de material. Aí para isso a gente chamava o engenheiro. Na época mas imagina o tamanho do trabalho, cara. Para você calcular ali a quantidade de curva de tubulação, de quilometragem de cabo, qual cabo. Cara, hoje, por exemplo, você vai fazer um projeto no BIM, ele já te recomenda ali. Para isso, geralmente, você usa isso. Para esse tipo de... Então, já te dá uma recomendação, né? Então, galera... Hoje está muito fácil. Na verdade, assim, o que eu digo, o que eu tento passar, inclusive, para o pessoal que vem fazer estágio comigo no escritório, ou até para clientes e tal, o pessoal que me pergunta de arquitetura, qual é a diferença de engenharia e arquitetura, tem muito isso também, né? Mas, assim, o fato de a gente ter passado, eu, no meu caso, ter vindo dessa fase do papel e passando para o digital e tudo, o que me mostra é o seguinte... Não adianta você ter a ferramenta se você não souber usar. Se você não tiver o conhecimento necessário para saber extrair daquela ferramenta aquilo que você precisa. De fato, então, é lógico que o BIM trouxe uma facilidade homérica, vamos dizer assim. Porque eram horas e horas e horas e horas de trabalho para fazer esse levantamento. Mas aqueles que não sabem fazer o levantamento à mão também não vão ter dificuldade para extrair o melhor do software. Vai sofrer no BIM também. Que daí o cara vai lá no YouTube, assiste uma aulinha de 2 horas, já chega na entrevista de emprego e fala: eu sou profissional, já fiz 2 projetos, assisti 2 aulas no YouTube. Então, a gente tem, lógico, a gente pode usar... digamos assim, o pessoal que está se formando agora, não tem por que ele aprender a desenhar à mão, sendo que já existem ferramentas muito mais céleres, né? Mais rápidas e tudo, Sim. E com uma quantidade de informações tão grande. Então, não faz mais muito sentido eu exigir hoje de um acadêmico de engenharia ou arquitetura, sei lá, fazer um botar uma prancheta para fazer o teste de entrevista de emprego. Então, mas, de qualquer forma, o conhecimento necessário para saber como que qual é o procedimento que se chega àquele número, eu acho que tem que ter esse conhecimento ainda, né? Sim, sim. Eu vejo o pessoal mais novo que chega no escritório e tal, estagiários e tal, tem uma briga ainda com essa questão, né? Porque tem os professores, né, mestrados, doutorados, e que eles vieram também desse conhecimento da época da biblioteca, né? Que você ia na biblioteca tinha que pesquisar lá e tinha que pesquisar o livro. Nada então, de YouTube, assim, nada de Google, né? Não existia essa facilidade, né? Mas, de qualquer forma, isso é porque a gente precisa ter certeza de que aquele profissional que está se formando, de que ele vai ter condições de compilar as informações que ele recebe. Sim. Não adianta ele só ter a informação em mãos e não saber o que fazer, né? E aí entra um ponto bem legal também de ter as informações em mão e você vender. Saber vender. Até tô colocando na tela aqui, ó, deixa eu mostrar pro pessoal aqui. Deixa eu mudar aqui, que eu mudei as câmeras aqui, abri outro software, deixa eu mudar. Aí beleza, agora tá aparecendo você e tá aparecendo a tela ali. Legal. E olha a promessa do site, pessoal, do projeto. A promessa do site não é a promessa só do site, realmente é a promessa que acontece, porque senão o pessoal vai falar, é promessa de site, o cara tá dizendo, não, realmente ele entrega. A gente se conheceu em 2019, 18, né? Foi quando eu tava no Sebrae. Era época de pandemia. Era bem ainda, na pandemia. Acho que foi 19, eu acho. Não tem. Eu aproveitei a pandemia para me reciclar. Estudou, fui procurar aproveitou. o Sebrae também, fazer uma sim. ali. Inclusive, a gente até já tinha falado lá atrás, um tempo atrás, de fazer um curso de gerenciamento de projetos. Então, ó, vou convidar aqui ele agora. Galera, escrevam no comentário que se vocês querem um curso de gerenciamento de projeto, iniciando pelo nível básico, para a gente começar, para vocês entenderem um pouco mais. E quem sabe ele começa a mostrar um pouco mais das obras aí no Instagram. Afinal de contas, ele mostrava. Não sei se ele está mostrando ainda. Eu diminui um pouco o ritmo aí na parte de internet. De internet e tal, mas é bem legal assim, o feedback que a gente recebe, né, dos projetos que a gente executa. E a nossa ideia é, lógico, como tu mencionou, assim, acho que é um pouco da interação aqui do propósito do teu podcast, é que além dos projetos a gente trabalha também com execução de obras, né? Sim, sim. E aí no caso da execução de obras a gente está muito linkado aí com a questão da produção, né? E de como gerenciar todas as atividades que você precisa numa obra. Uma obra exige muitos insumos, exige várias equipes. E sem você ter essa sintonia, sem conseguir fazer a banda tocar do jeito que deve, fica mais difícil, né? Sim. A gente tem, digamos, um desafio grande dentro de uma obra, mesmo quando você pega uma casa, por exemplo, que aparentemente é uma obra pequena, mas ali ainda você tem diversos desafios a vencer, né? Ó, pessoal, então, basicamente, você vai, contrata o Fabiano, dá o dinheiro na mão dele e ele te entrega a chave na mão depois de pronto. Pronto, exatamente, basicamente é isso. Resumindo em 4 palavras, em 4 passos é isso.
Eu te contrato, te pago, você constrói e me entrega a chave. Pronto. A forma de Mais ou pagamento menos. é negociada. Mas é mais ou menos isso. É mais ou menos Né? Então, se você está pensando em construir, reforma também? Reforma também. Construir, reformar. Ó, o site está ali, ó, neto.arc.br/projetos de gestão. Vou deixar também na descrição desse vídeo lá no YouTube para que vocês possam clicar, fica mais fácil. E aí vocês podem dar uma fuçada tudo aqui, ó. Então, por exemplo, se vocês querem curso de tudo isso, treinamento de tudo isso, ó, gestão, projetos. Fazemos o projeto arquitetônico, hidrossanitário, elétrico e o que mais você precisar. Gestão de obras. Regularização. Esse é legal ou esse desse um curso de regularização? Esse eu não sei se... A parte de regularização é quando você tem, por exemplo, é muito comum no escritório vir, por exemplo, o cliente ele quer ampliar, fazer uma ampliação, mas aquela casa que ele adquiriu, que ele comprou, ou que já é a casa da família, não tem regularização, não tem projeto aprovado na prefeitura. Então, você precisa fazer toda a documentação dessa casa. Ou, muitas vezes, a pessoa vai tentar comprar um imóvel, mas ele não é regularizado, não tem todos os projetos. E, para você fazer um financiamento, a Caixa Econômica exige que aquela construção seja averbada em escritura. Então, exige toda uma parte de documentações e, além dos projetos que precisam ser feitos, tem toda a parte de documentação, registro cartoral, né, registro de imóveis, a parte de impostos também. Então, a gente faz, digamos assim, toda a assessoria técnica necessária para que o cliente, seja uma obra nova, seja uma reforma, seja uma regularização... Sempre certinho a documentação ali para evitar... atender ele em toda a documentação, digamos, todo o ciclo, né? Desde o início da documentação necessária, a construção da obra ou a reforma, e entregar para ele isso já registrado, escriturado e tudo certinho para que ele aquele momento que ele fica, aquele momento que ele chega, abre a porta e fala, uau! Isso aí, é isso que a gente espera. Mas também faz a parte do financiamento, também dá esse suporte para o pessoal quando precisa e tudo mais? Então, essa é uma área que hoje está bem em voga aí, é um mercado que tem crescido bastante, né? E a gente faz toda a parte de documentação para você conseguir o financiamento bancário. A gente tem uma modalidade hoje muito interessante que para o nosso mercado de arquitetura e de construção de casas é muito interessante porque hoje existem financiamentos que você pode tanto adquirir o terreno e construir num mesmo financiamento, né? Olha que bacana. Então, para quem está pensando em construir, já vende teu peixe aí, ó. Fala aí, ó. Então, muitas vezes, isso é uma dúvida, apesar é um programa que a gente já faz isso, digamos, o primeiro projeto que eu fiz financiado foi logo ali nos primeiros anos de formado. Então, imagino, sei lá, 2005, por aí, uma foto que tem aqui que depois... Eu vou abrir depois as fotos ali para o pessoal assistir, acompanhar. A gente pode mostrar. A primeira obra, digamos, que eu realmente executei em Itajaí, de uma casa, ela foi financiada já por esse programa, né? Tem então, fotos, assim, nossa, tem foto, cada casa bonita aqui. Peraí, deixa eu mudar aqui que tá aparecendo ali em cima. Pessoal, vou passar meio rápido aqui, que depois a gente vai voltar nas fotos, ele vai mostrar tudo mais. Né? Então, tem essa questão da tecnologia, assim, que como antes a gente não tinha essa preocupação de estar mostrando o nosso trabalho e tal, não tinha muitos meios de divulgação. Era só câmera grande, então, né? E os celulares não tinham câmera, né? Você imagina, eu sou dos mal fazer ligação, tinha só né? o jogo da cobrinha e olhe lá, né? Nossa, a galera não sabe nem o que é isso, a molecada que tá vendo aí. Exato. Então, assim, eu infelizmente não tenho muitas fotos, né? Inclusive as fotos que eu tenho são dessa época e os celulares começaram já a ter câmeras e tal, a qualidade das fotos não era muito boa. E para quem quiser te encontrar na rede social, como é que é o teu Instagram? Passa pro pessoal também que já a galera chega no Instagram já tem telefone, do telefone já vai pro site, já agenda contigo, já... Legal. @Neto Arquitetura, né? Neto é com 2 T's, que é o meu sobrenome, né? Fabiano Neto. E Neto Arquitetura é uma empresa, digamos, que eu comecei ela logo que eu me formei. E aí depois tem um segundo passo aí, logo que eu me formei, como eu mencionei antes, eu iniciei uma empresa com meu irmão, em sociedade com meu irmão, Magma Engenharia e Arquitetura. E aí eu comecei a desenvolver um outro lado, digamos, e passei a executar obras industriais, fazer obras de manutenção industrial. Você está fazendo obra industrial ainda ou... Tá focado mais em construção residencial? Então, aí tem todo 20 anos, imagina, né? Mas assim, de 2018, 2019, ali, que foi aquele momento onde a gente se conheceu, foi a minha transição onde eu estava deixando de atender esse mercado de construção de obras industriais para passar a me focar mesmo naquilo que eu tinha mais aptidão, que eu gostava mais de fazer, que é esse mercado de atender o cliente que precisa de gerenciamento de obra.
E a gente atende muito, assim, um foco principal hoje da nossa empresa é atender aquele cliente que pretende investir em construção, mas ele tem o negócio dele, ele não tem tempo para estar cuidando de obra e estar trabalhando com diversos profissionais, né? Sabendo de tudo que uma obra exige. Então, um mercado muito forte da Neto Arquitetura hoje é o investidor, né? Atender aquele cliente que ele pretende investir. Ele é médico, ele é advogado, ele é empresário, ele tem o negócio dele, mas ele vê que a construção civil, digamos, é um bom investimento. E aqui na nossa região tem sido um investimento e tanto, né? Que está valorizando o mercado, o espaço, o metro quadrado está... Além da valorização, Edson, assim, falando aqui de Itajaí, né? Lógico que isso tem acontecido no Brasil todo, mas aqui a gente está, graças a Deus, a gente está, digamos assim, num dos melhores lugares que você poderia estar para estar trabalhando com construção civil, com gerenciamento de projetos, né? Porque, imagina, Itajaí em 2010, para ter uma ideia, né, em números, Itajaí tinha 190 mil habitantes, nem isso. E hoje está com 290. Ou seja, em 10, 12 anos, aí a cidade tem mais 100 mil habitantes. É muita gente, né? Então, é muita gente morando, muitos projetos, a cidade cresceu muito, né? Quando eu cheguei em Itajaí em 2003... Então, de lá para cá, em 20 anos, eu vi essa cidade se transformar, né? Ela ficou muito mais bonita, ela tem muito mais obras, edifícios. E é uma cidade bonita, né? Se vocês não conhecem Itajaí, procuram aí na internet, depois dá uma pesquisada, vocês vão ver como é uma cidade bonita, cara. Bonita. É chamada de... Miami brasileira, né? Eu vi, tá escrito na Beira Rio ali, eu vi de atrás, eu passei, até olhei. Porque faz sentido, né? Aqueles barquinhos, os iates ali. Peraí, só um pouquinho, chegou gente aí, peraí. Deixa eu receber ali, peraí. Fechou. Galera, acompanha aí, vai conversando com o Fabiano aí que eu já volto. Pô, que parte que a gente parou mesmo? Rapaz, na parte de clientes que a gente atende e tal, de casas e tal. É verdade, cara, fugiu o foco aqui, né? Enfim, mas vamos lá. Voltando para os nossos projetos aqui. Vamos ver as fotos aqui, A gente está falando de obras e projetos. Então, pessoal, vamos para a parte prática para vocês entenderem um pouco mais aqui do que a gente está falando. Então, vocês já viram aqui o Instagram dele. Se vocês quiserem ver, acompanhar os projetos... Opa, deu ruim aqui uma coisa aqui. Quem sabe faz ao vivo, né? Então, ó, galera, tá aqui, ó, vocês conseguem acompanhar, ver alguns projetos e tudo mais. Tem bastante coisa que já foi entregue. O Instagram é aquele negócio, né? A gente mostra as imagens renderizadas e tal, né? São projetos todos autorais, então a gente até executa obras de outros profissionais, já aconteceu, né? No momento a gente está atuando, digamos, especificamente nos nossos projetos, né? Que são clientes do escritório e obras... Bonito, hein? Essas casas, todas essas imagens aí que tem aí no Instagram são casas que ou já foram entregues ou estão em execução. Na fase final já. E tem projetos de edifícios também. Muita coisa não tem aí, como eu falei, né? 20 anos de profissão, a gente não tinha... Até quando tu me pediu, né? Ver umas fotos, tal, ver fotos antigas também. Cara, eu fui procurar foto, achei foto de 20 anos, então não tem muita coisa, assim, mas tem bastante coisa executada em Itajaí. Tô tentando mudar aqui, não tô conseguindo, cara. Tô dando ruim uma coisa aqui. Deixa eu fechar e abrir de novo. É que eu abri outro gerenciador aqui do software aqui das câmeras aqui, ele deu uma travada. Travada não, ele bugou a tela aqui, que eu não sei o que eu tô fazendo. Mas, galera, relaxa. Isso é uma das capacidades que eu sempre digo pro pessoal que é muito importante aprender, e você com certeza deve ter aprendido muito bem, que é saber lidar com os problemas e continuar falando como se nada tivesse acontecendo, e você continua tentando resolver o problema aqui, mas a gente continua batendo papo. Não, então, a gente pode falar, acho que dentro desse mesmo assunto aí, assim, em obra, a gente, apesar que a gente planeja, faz, né, um cronograma de atividades e tudo, a obra é um organismo vivo pulsante, né? Então, assim, a gente tem que lidar com diversos problemas, situações e durante o dia a dia de uma obra. Essa semana, para te dar um exemplo, Edson, a gente tinha uma concretagem programada para segunda-feira, choveu, não deu. Nossa, é verdade, né? Tem mais esses detalhes também, né? Quando chove... Tem a questão do clima, e aí a concretagem ficou para amanhã, e hoje era feriado, o pessoal não podia trabalhar, então tem toda essa... Né? A gente lida com isso e a gente vai trabalhando, digamos, adaptando o nosso cronograma ali de atividades.
E é comum acontecer a gente ter que lidar com situações novas e na hora tem que decidir, né? E isso entra nos riscos, né? Esse é um ponto até importante para a gente trazer para o pessoal, que a gente está falando de gerenciamento de riscos. Com certeza, com certeza. Né? É resolver a situação na hora, né? Quem trabalha com engenharia, com arquitetura e principalmente com execução de obras aí nesse caso, né? Você tem que estar lidando com a realidade do canteiro de obras, né? Apesar de existir o planejamento, você faz lá o Scrum, né? Vamos fazer todas as atividades, vamos conversar com a equipe e tal, mas digamos, no dia a dia da obra, as novidades acontecem e você tem que lidar com elas no calor da emoção ali, né? Na hora, e não dá para deixar para depois, né? Eu digo para você assim que uma coisa que me ajudou bastante a enfrentar esse medo, digamos assim, tá carregando aqui, pessoal, daqui a pouco aparece. Ainda bem que não tá aparecendo as mensagens para vocês ali, os contatinhos, senão ia ficar com vergonha. Imagina, a galera deve estar assistindo do outro lado e fala, porra, a gente vai pega um episódio desse achando que vai falar de coisa séria e tal, e o cara vem tirar onda falando de contatinho. Cara, a gente é gente que nem vocês, mano. Vocês gostam de cachaça? A gente também gosta, quer dizer, eu gosto, né? Vocês gostam de mulher? Eu também gosto. Vocês gostam de homem? Não, eu não gosto. Mas enfim, cada um gosta do que quiser, cara. Enfim. E por isso que a gente tá trazendo aí também outro programa que chama Teimosia Produtiva. E aí lá, cara, a gente vai começar o podcast tomando cerveja, a gente vai começar o podcast fumando não, que aqui dentro não dá, porque dá uma fumaceira aqui dentro desse negócio aqui, cara. Imagina isso aqui, pega uma brasa aqui, vai... Um gelo seco, né? Isso, é legal, detalhe, galera, eu sei que é novidade, vou contar pra vocês agora. Na entrada aqui do nosso estúdio, você viu ali que tá tudo pintado, a gente tá pintando ali, que tá fazendo a decoração ali de... Como é que chama aquilo? Enfim, um negócio pintado ali. Vocês vão ver ali. E a gente vai colocar um negócio massa, cara. Vai chegar amanhã. Tudo que não chegou hoje, cara. E eu vou fazer um vídeo especial pra mostrar pra vocês. Vou colocar uma luz negra ali no caminho. Vou colocar uma máquina de fumaça. Então, quando o cara abrir a porta pra entrar no estúdio assim, o cara vai entrando numa nave, cara. Sabe por quê? Tem que colocar uma música pro cara entrar. Não, vai ser. It's raining, man! Mas, ó... Vai ser massa, cara, porque o cara vai... Eu sempre falo que aqui é o QG da produtividade. É o quartel-general da produtividade. Aqui a gente fala bobagem, dá risada, fala de coisa séria, mas é pra galera entrar aqui quando bater o olho assim e falar, uau, onde eu estou? Que lugar é esse? Então, esse é o objetivo. Então, a galera vai ter uma máquina de fumaça ali, vai ser um negócio meio baladinha no corredor. Vai ser legal, vai ser legal. Nossa, o que a gente não inventa, né, cara, pra deixar o povo feliz, né? Vamos lá, agora acho que vai. Agora dá pra ver aqui. Vamos colocar aqui as fotos. Cara, tem pouquinha foto, tem 42 só. Não, tem bastante. Então, não. Tem. Peraí, deixa eu mudar a tela que o pessoal não tá vendo ainda. Peraí. Agora sim, agora o pessoal tá vendo. Vamos procurar primeiro. Ih, sumiu todas aquelas fotos que a gente tinha separado antes, ó. Eu já tinha carregado. Tinha carregado. Vamos carregar novo. Vamos lá. Então a gente quer procurar aqui a primeira obra. Cadê a primeira obra? Vamos ver, pelos bolsos a gente já consegue saber já. Eu tô olhando aqui, daqui a pouco, só pelos bolsos já dá pra mais ou menos saber. Opa, passou. O quê? Pior que essa aí. Tô ligado? Então, galera, ó, essa aqui... Então, essa conta pra gente como é que foi. Essa foi a primeira casa, digamos, que eu executei, de fato, né? Já tinha feito diversos projetos e tudo, mas, assim, passar para execução tem essa transição de você recém-formado e tudo, tem todo também esse medo, né, de assumir uma execução, visto que você vai ter que lidar com diversos profissionais e tudo. E meio que também não é muito apegado da arquitetura, né? A gente não tem muito, digamos, pelo menos na universidade, você não é essa muito, base, né? Não é muito voltado para a execução, né? Isso é mais o pessoal da engenharia civil que acaba tendo mais, assim, conhecimento técnico mesmo. Mas eu digo para você, assim, essa questão do saber fazer, mesmo a engenharia... Para quem não faz estágio durante a graduação, cara, o cara sai... Eu confesso pra você, eu entrei só para comparar a arquitetura, tu fala, não foca tanto. Cara, na faculdade de engenharia, eu tive gerenciamento de projetos, tive outras matérias, planejamento estratégico eu tive, mas eu confesso que quando eu saí da faculdade, eu falei, caramba, como é que eu faço um planejamento estratégico eficiente? Como é que eu aplico? Porque se você vê na teoria, então... A minha sorte foi que em 2014, quando eu comecei a faculdade, eu também já comecei num projeto da Petrobras, em gestão contratual, então eu tive essa prática de saber fazer. Mas mesmo assim, tendo essa prática de quase 4 anos de gestão de projeto durante a faculdade, quando eu fui montar meu primeiro planejamento estratégico, eu falei, e agora? Fudeu. Então, eu
posso dizer isso. Hoje eu recebo, normalmente tem escritórios, dentro do nosso escritório tem estagiários, né? Já tive estagiários de civil, de engenharia civil, já tive estagiários de arquitetura. Inclusive, você contrata com frequência estagiários? Se você deixar o contato também, a galera pode procurar no Instagram, te mandar Sim. Até no momento a gente está precisando. Então, peraí. Então, olha aqui, pessoal, para essa câmera aqui, a gente está precisando de estagiário. Eu vou postar isso também no Instagram, já com as vagas de emprego e coisas que são relacionadas a prazo e tudo mais, isso eu tenho publicado, isso eu publico antes do episódio sair. Então isso é importante, se você quiser passar pro pessoal aqui. Não, legal, quem tiver interesse, mandar um currículo pra gente ali, pode entrar em contato pelo direct mesmo, ali tem todas as informações, tem o WhatsApp ali no Instagram. E no momento a gente está precisando de estagiário, seja de civil, seja de arquitetura, né? Para auxiliar. Para fazer o quê? O que a gente precisa fazer? A gente tem, digamos, como a gente atende todo o ciclo de obra, desde o projeto até a execução, Edson, então a gente hoje tem a Vanessa Lessa, arquiteta, que trabalha comigo. Você mandar um abraço para a Vanessa também, né? Um abraço para a Vanessa, muito competente, muito talentosa e me auxilia em todos os projetos, né? E a gente tem uma estrutura enxuta, porque eu também tenho diversos parceiros, né? Que trabalham a parte de projetos executivos que a gente precisa, projetos complementares, onde precisa de um projeto estrutural mais detalhado. A gente tem parceiros também, engenheiros, amigos, né? Colegas de arquitetura e de engenharia. Então, a gente procura... O importante é juntar o time que precisa para a gente conseguir entregar digamos, dentro do prazo que o cliente precisa, todas as informações, todos os projetos, documentações, né? Então, o estagiário no nosso escritório, ele vai ver desde projeto até a execução da obra, ele vai ver a obra pronta, ele vai ver a obra em andamento, ele vai ver reforma, ele vai ver obra de casas, de comércio. Então, assim, é bem legal, assim, uma das coisas que eu sugiro sempre para aqueles que querem fazer engenharia, arquitetura ou que querem se colocar no mercado, assim, quanto antes você começar a fazer estágio, quanto antes possível, melhor. Porque aí você vai ter essa vivência de como que realmente é o dia a dia da profissão. Eu fiz estágio logo lá nos primeiros semestres do curso. Pegou no comecinho também? Bem no comecinho, fiz um escritório de arquitetura lá em Lages. Então, nas minhas férias, eu ia para Lages, né? Porque era a minha cidade, é minha terra natal, minha mãe mora lá ainda. Então, eu nas férias fazia estágio no escritório de arquitetura, depois em Blumenau também, sempre trabalhei na área, sempre fiz estágios, né? E tive a oportunidade de fazer estágio cedo. E essa experiência de obra é assim, você tem que ir para a obra. E lógico, se você estiver dentro de um escritório que tem execução, é favorável tanto para o arquiteto quanto para o engenheiro. Sim. Como tu mesmo mencionou, quando a gente se forma, a gente não aplicou ainda. É difícil, então quanto antes você tiver contato tanto com a execução, com o gerenciamento, com a parte de projetos, com a vivência real, de atender um cliente real, né? Fazer todo o planejamento da obra dele. E uma coisa que é bem importante que a gente precisa reforçar aqui é que o planejamento ele existe desde antes da concepção do projeto. Né? Você precisa planejar todas as atividades de projeto que você precisa ter, digamos, todo o cronograma de todas as atividades, as documentações que você precisa solicitar para o cliente. E aí, depois de você ter o projeto, a aprovação na prefeitura, né, fazer a parte de documentação necessária. Não é simplesmente sair construindo por aí, deixa acontecer, né? Não, pelo contrário. E antes disso, para você poder desenvolver um projeto, você tem que ter o conhecimento das normas, da BNT, NBRs e tudo, para que você tenha um projeto que realmente seja execuível e dentro das normas, né? E aí, passando já para a parte de execução, a gente faz o gerenciamento da obra, da execução de fato. Então, aí tem contato com as equipes, né? Pedreiro, pintor, encanador. Inclusive, se você quiser indicar alguém depois pra gente que trabalhe com pintura, a parte elétrica, a parte operacional mesmo, pra gente também ter esse ponto de vista da galera que tá ali comendo pó, digamos assim, né? Que a gente sabe que uma obra não é um trabalho muito fácil, além dos riscos, as multas, né? Uma coisa que o pessoal que tá... Até anotei aqui, ó, uma grande... Talvez você que está assistindo a gente... Deixa eu mudar a câmera aqui, peraí. Mudar aqui. Bom, tá lá. Talvez até você que está assistindo a gente pode estar perguntando... Tá, Fabiano, mas qual a diferença de processo e projeto? Muita gente tem essa dúvida... E é muito simples, né? É muito comum, quer dizer, não é que é simples, é comum. A diferença é a seguinte... Se você trabalha... Eu vou trazer aqui o exemplo de uma empresa que já veio aqui. Você trabalha na Gomes da Costa limpando peixe. Você entra limpando peixe, sai limpando peixe todo dia... Isso é um processo, é algo repetitivo.
Um projeto tem início, meio e fim. Início, meio e fim. Eu sou apaixonado por isso, cara. Você ter ali, como você falou, tu pega um terreno vazio, cheio de mato, todo bagunçado, todo zoado. Aí você imagina, tu cria, ou seja, trabalha com a tua criatividade de criar um projeto procurando as melhores práticas de mercado, com o menor custo possível, com o menor tempo possível, para o cliente fechar contigo. E aí daqui a pouco tu começa a levantar e começa a fazer fundação e aquele negócio vai indo para baixo e você não vê subir, daqui a pouco vrum, sobe. E isso é um projeto. Daqui a pouco você entrega para o cliente, pega outro cliente e vai para outro projeto. Então entendeu a diferença? Processo é algo repetitivo que você faz todo dia para atingir aquele objetivo. Projeto é algo que tem início, meio e fim e tem uma multa geralmente bem grande no final se você não entregar no prazo. Então tem o risco também da operação. Não é simplesmente só ter essa liberdade de fazer o que você quer fazer, né? E outra, a gente precisa dizer que não é fácil, não é simples, né? É você gerenciar diversas pessoas, a gente está lidando com o ser humano e é fato que você precisa lidar com situações diversas, com tipos de atividades diferentes e você precisa fazer com que todo mundo um entenda e respeite o trabalho do outro, né? Gerenciar equipes é muito disso, é de você conseguir fazer com que cada profissional entenda qual é o papel dele naquele produto, digamos assim, e fazer com que todo mundo trabalhe de fato em equipe, né? Quando a gente fala de uma obra, por exemplo, de um edifício ou de uma obra de uma residência, mesmo de uma residência, a gente está falando de empresas diferentes que estão trabalhando com o mesmo propósito, né? Por exemplo, nós, assim, numa execução de uma residência, por exemplo, a gente vai ter a empresa que vai vir fazer a instalação do gás, não é necessariamente o empreiteiro que trouxe. Sim. Então, a gente faz contratações diferentes, né? Tem empresas isso diferentes. Isso entra muito numa questão bem delicada, né? Porque quando a gente está falando de contratação de terceiros, por mais que você faça um orçamento que ele vai executar na obra no seu cronograma daqui a 8 meses, a matéria-prima pode, igual a pandemia. Quem orçou não sei se você tinha alguma obra rodando nesse projeto. Tá, você tinha, eu lembro que tu tinha rodando nesse período. Ou seja, você cotou com base no preço, claro, você colocou ali um contingente, um valor para garantir a execução do projeto, mas isso ainda foi pouco perto do que aumentou a matéria-prima. Como é que foi esse momento de pandemia, assim, quando você chegou pro cliente e falou, cara, a gente orçou aqui, ia dar X reais, agora vai dar X mais 2 vezes 4. Olha, eu tive sorte nesse caminho ali que bloqueou realmente, onde começou de fato a pandemia, que bloqueou tudo, o mercado. Primeiro, os materiais de construção, teve alguns insumos que triplicaram de valor, em exemplo de ferragens, né? O ferro de construção, tijolos, além desses insumos aí, a gente teve... o preço da mão de obra aumentou também devido a dificuldades e tal. Então, teve algumas atividades que tiveram que ser... Verdade, mas isso, né? Muitas atividades a gente teve que alocar. Primeiro porque ou a loja de material de construção fechou. E aí, assim, a gente não ficou muito tempo parado. A gente ficou ali em torno de 10 dias a construção civil. Conseguiram voltar rápido, assim? Voltou rápido, porém, assim, quando a indústria parou, a gente teve problema no fornecimento de cimento, a gente teve problema no fornecimento de tijolos. Imagina o número de obras que existem em andamento, né? Não, no país todo, e você ficar, de repente, 10 dias sem produzir cimento. Foi o que aconteceu. E para se falar para cima, né? Cimento, aço também. Nossa, o aço foi absurdamente, né? O aço demorou 60 dias para ele começar a ser abastecido com mais frequência. Então, teve uma dificuldade muito grande. Até por isso, né? Com essa demanda toda e pouca produção, o preço foi lá em cima, triplicou o valor do aço, triplicou o valor do tijolo. Isso só 2 exemplos pontuais, só para ter essa noção. E, lógico, impactou nosso mercado. Assim. Eu digo que eu dei sorte porque eu estava com algumas obras em andamento, assim, mas em fases distintas e que ou estava muito no começo e não tinha dado prejuízo ainda, a gente pôde revisar os contratos, ou aquelas que já estavam sendo entregues e aí a gente já tinha comprado, digamos, todo, né, o material necessário para a execução. Apesar de o nosso modelo de negócio, a gente trabalha sempre que a gente faz toda a programação, faz todo o gerenciamento das atividades, mas os insumos para a obra é o cliente que paga, né? Apesar de a gente gerenciar toda essa atividade, digamos, a gente faz os orçamentos, levanta o quantitativo, tudo aquilo que precisa, passa a listagem para o cliente já com
com pelo menos 2, 3 orçamentos, né, de cada atividade ali, de cada insumo que é necessário, mas quem paga o boleto é o cliente. Né? Mas existem situações de obras que a gente fechou, obra fechada, e que aí a responsabilidade é nossa, digamos, é um contrato fechado. Graças a Deus, comigo nessa fase não aconteceu isso, né? As obras que a gente estava tocando eram gerenciamento de obras, então a gente não tinha essa obrigação de comprar o material, né? Mas ainda assim o mercado sofreu bastante, a gente levou um bom tempo até que tudo se acomodasse e tal. Muitos insumos, aqueles que subiram de preço, não voltaram ao estágio inicial. E como que está hoje essa questão de custo? Assim, aumentou, por exemplo, se a gente trouxer para a nossa região, aumentou o custo do metro quadrado, aumentou o custo de matéria-prima e continua aumentando a demanda, que tem muita gente buscando para construir. Então é até interessante, né? Você ver como que as coisas... Ó, pessoal, presta atenção nisso, isso é muito importante. Eu vou até mudar o da zoom em mim aqui, ó. Se você tá ouvindo na mídia que o Brasil tá uma bosta, que tá ruim, que tem muito desemprego, eu não sei quanto que tá o índice de desemprego agora, tá em torno de 10 milhões de desempregados, 15 milhões? Por aí. Quantos milhões de habitantes a gente tem no Brasil? 205, vamos falar, deve estar uns 230, 250, sei lá, vou chutar, que tem uma estimativa menor, mas que também já passou bastante tempo. 250 milhões. Se a gente trouxer para 25 milhões de pessoas desempregadas, a gente está falando que nós temos 10% da população. Se a gente trouxer para 12 milhões e meio, a gente está falando de 5% da população. Desses 5% da população, nós temos uma boa parte deles que estão trabalhando por freelance, estão vendendo coisa em casa, estão fazendo produção de vídeo, não estão cobrando. Então, desses 5%, vamos dizer que tem 3% de 250 milhões de pessoas desempregadas. Cara, é muito pouco. E se a pessoa também está parada desempregada, procure se conectar, procure assistir o Engenharia Podcast, curte, comenta, compartilha, porque aqui a gente dá muita dica para vocês de vagas de emprego. Inclusive, o Fabiano acabou de passar para vocês aqui que ele está precisando de gente para trabalhar. Na empresa Gomes da Costa, que eu passei para vocês também na semana passada, ainda está aberto as vagas de emprego. Inclusive, lá no Engenharia Podcast 9, 8, não sei, o do Andrei. Entra lá que tem o link da GDC, que tem um monte de vaga de emprego. Se você está desempregado, se mexa. Afinal de contas, nada supera a atitude. Entendo que tem situações difíceis, também já passei. Não estou criticando, não estou dizendo que você é melhor nem pior. Mas você não pode ficar parado, velho. Se ficar parado, vai ficar pior, cara. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Então, Edson, é legal tu ter falado da GDC, da Gomes da Costa. A Gomes da Costa foi a minha primeira contratante. Sério? Tu também começou lá? Olha só, cara. Cara, a nossa primeira obra dentro da GDC foram só apenas 2 apoios. Ah, só um pouquinho. A galera do YouTube que tá vendo aí, só pra avisar que a gente tá ao vivo no YouTube. Galera, tamo ao vivo, live surpresa. Ah, você não esperava essa, né? Legal, eu tô aqui mexendo aqui, ó, enquanto você tá pensando e tá falando, cara, eu tô quietinho aqui, mas ó, cara, a gente tá ao vivo, acabou de aparecer a mão pra cima ali pra galera. Legal. Então a galera que tá assistindo, eu vou colocar aqui, terminando de configurar, galera, pra você ver. Eu sempre falo pra você, até murchou a barriga ali, hein? Eu sempre falo pra vocês aqui, ó, aqui no nosso Engenharia Podcast, cara, tudo ao vivo, mano. A gente só muda, você até humano aqui agora. A gente só muda aqui as questões de câmera e tudo mais aqui. Mas, cara, tá bem legal. Vocês estão acompanhando aqui as nossas 2 câmeras filmadoras novas que a gente trouxe pra vocês ontem, colocamos lá no Instagram. Cara, como eu falei pra vocês, Fabiano, tu até viu, né? Cara, eu tava aqui nem... Nossa, eu tô até agora. Eu chego ali, começo a apertar botão e desconfiguro a câmera e ligo pro cara que eu comprei e falo, cara, o que eu fiz aqui, cara? Me ajuda, pelo amor de Deus. Mas, galera, só pra vocês aí que estão chegando agora, aproveitando essa live surpresa, que a gente não avisou vocês que vocês iam ver essa live, porque essa live ela vai passar essa semana agora e ela vai pro ar na próxima semana. Não, acho que daqui 15 dias, eu tenho que olhar o cronograma ali. Legal. Então, eu vou começar a partir de agora, do nada, assim, tipo, sem avisar ninguém. Só vou falar pra galera lá no Instagram, falar, ó, hoje é dia de gravação de podcast, fica atento que vem coisa legal aí. Então, a gente está falando aqui, para vocês que estão chegando agora, a gente está falando de gerenciamento de obra. O Fabiano, que é o nosso convidado, vou até mudar a câmera para ele aqui, ele é arquiteto, tem mais de 20 anos de experiência com gerenciamento de projetos, desde do pré-projeto, do desenho do projeto, da fundação, da parte de documentação,
e tudo mais que você precisar, até na questão de grana. Se você não tem grana para comprar um apartamento, mas tem o nome limpo e tem alguns créditos aí no mercado, procura o Fabiano, que com certeza ele vai realizar o seu sonho da casa própria. Cara, então fique atento, galera, fique atento. Mas pra galera que tá chegando agora, então, só para dar aquela voltada um pouco, então, primeiro curte, compartilha e agora presta atenção. Nós falamos aqui bastante sobre algumas habilidades que, se você não viu, você vai ver só no podcast. Então se inscreve para você também acompanhar. E, Fabiano, agora manda pra galera que tá acompanhando ali algumas das habilidades que você comentou ali do gerenciamento de projetos, só para dar aquela pimentada pra galera se animar. Pô, o no ao vivo fica mais gostoso, cara. No ao vivo eu fico mais... cara, no ao vivo me transforma, cara. Mudei até a energia, você percebeu, né? Então, você comentou ali a questão da comunicação, saber extrair as informações, o cooperativismo, a questão do networking, o estágio. Então, conta pra galera, assim, só pra dar aquele spoiler, quais são os requisitos que você cuida assim bastante na hora de você fazer um projeto, ou se você fosse falar para alguém, cara, você fala pro teu estagiário, vai lá na obra lá e pega o macaco sem braço, sei lá, essas brincadeiras bobas de obra assim. Então, como eu trabalho, sou arquiteto, né? Então a gente desenvolve o projeto no escritório e trabalha também com a execução da obra, né? Então, como a gente participa desse ciclo todo da construção, digamos, desde a concepção do projeto, da criação mesmo, de fato, aquela conversa inicial com o cliente, ver o que ele quer, qual é a expectativa dele, desenvolve o projeto, apresenta em imagens. Primeiro, a gente tem hoje, graças aos recursos, né, tecnológicos, aí a gente consegue ter uma boa apresentação de como vai ficar a casa dele antes dele construir. Isso é bom, né? Então, isso hoje a gente tem essa facilidade, né? A gente consegue mostrar ambientes externos, internos, o cliente quer mudar de cor e tal. A gente consegue definir mais, tem mais poder de definição do que a gente tinha 20 anos atrás, quando eu me formei, porque hoje a quantidade de informações que a gente consegue ter no desenvolver do projeto, a gente consegue atender e fazer com que o cliente visualize a obra dele antes de começar o primeiro parafuso, o primeiro prego da obra, ele já sabe como que a casa dele vai ficar. E eu acho que o principal é a gente conseguir realmente entregar aquele produto que ele sonhou, aquele que a gente desenvolveu, né? Sim, sim. O pessoal tá falando aqui na live que o áudio tá muito baixo. Daniel, tá baixo ainda? Não, aqui, não é que tá baixo aqui por causa da gravação, pessoal. Só deixa eu aumentar um pouco aqui, talvez depois na hora da edição eu vou ter que melhorar um pouquinho lá. Comenta pra gente aí se ficou melhor, se estão ouvindo melhor a gente. Eu tô fazendo aqui a gestão do som aqui. Não tá nem parecendo, tá parecendo... Aqui só as duas câmeras estão conectadas no YouTube, as outras duas não estão conectadas. Sim. Então, ou focalize em você, ou focalize legal, em mim. Legal. Então, galera, se vocês estiverem ouvindo aí, Daniel, se estiver ouvindo, dá um salve aí, comenta se tá ouvindo bem, porque pra gente aqui no fone de ouvido, a gente pega uma outra saída de áudio que tá na mesa de som. Então, dá aquele salve pra gente aí. E... Cara, me perdi, cara. Então, a gente tava falando aqui começando a falar, né? Tu mencionou que da Gomes da Costa ali, que tinha vagas de emprego disponível. Bastante, cara. E eu tava te falando que como eu trabalhei muito tempo também com obras industriais, né? O meu primeiro contratante de obra industrial foi a Gomes da Costa, foi a GDC Alimentos. E tenho ela no meu coração porque ela me deu essa primeira oportunidade de trabalhar com uma obra industrial. E ali da GDC, a gente fez a primeira obra que eu fiz para a GDC, Edson, eram 2 apoios para colocar uma peneira estática lá, um equipamento foi lá dentro da produção? Da fábrica. Dentro da produção. Dentro da fábrica mesmo. E eu fiquei ali, acredito que uns 5 anos prestando serviço para a GDC, né? De manutenção civil, obras pequenas e tal, de pequena monta e tal, mas aí o negócio começou a crescer. A própria GDC me indicou para outros clientes industriais e tal. E aí eu cheguei a executar obras no Rio Grande do Sul, no Paraná, para a indústria, né? Aqui na região, empresas alimentícias, no mesmo setor da GDC, a gente fez diversas obras também. Fiz obra para o Porto de Navegantes, na época que estava crescendo, né? Digamos, sendo implantado ali diversas coisas. Ou seja, tem também. bastante experiência com empresas grandes, né? Isso é bacana. Então, aí dentro desse nosso tema, digamos, de gerenciamento de projetos,
foi aí que me despertou a necessidade realmente de gerenciar projeto, né? Porque trabalhando para a indústria, você tem... Primeiro que aí você começa a ter, digamos, um contratante com aspectos técnicos e com controles de segurança, controles de execução que você, com um cliente, digamos, de uma casa, você não vai ter, né? Exigências, o Ministério do Trabalho... Isso é bem com o Ministério crítico, do Trabalho, né? Com a questão de segurança é muito importante, você treinar o teu pessoal, desde o uniforme que eles vão utilizar em obra, utilizar os EPIs. Então, tudo isso, lá, quando eu comecei, a primeira obra que eu estou comentando aqui contigo, que eu fiz para a GDC... Tem uma foto que é do segundo serviço, que ela é bem pequena, mas que o pessoal não tá a vendo. primeira era menor ainda. Ó, vocês estão no YouTube, vocês não vão ver. Quem vai ver é só na live, então quem tiver na live, deixa eu colocar aqui. Era menor do que essa ainda? É menor, eu não sei se tu vou conseguir mostrar uma pra ti aqui. Deixa eu procurar aqui. Mas assim, ó, para te dar... Ah, lá, ó, essa aí, do lado do prédio aqui. Essa aqui? Pra cá. Essa. Então, essa foi a minha segunda obra. Peraí, pulou. Cadê? Sumiu. Ah, não, tá pra lá, tá aqui, ó. Aqui. Então, isso aí, essa foi a segunda, digamos assim, segunda obra que eu fiz ali na GDC. São 2 apoios para colocar cilindros de oxigênio, né, que a indústria usa. E então era só esse murinho aí e essas 2 bases. Mas isso aí, mas isso para baixo aqui era muito espesso? Isso aí, além de ter espessura, essa base ela tem 50 centímetros de espessura de concreto, né? Porque é pesado, né? Foi estaqueada. E ali é na beira do banhado, né? Na beira do rio, né? Então, tem um caso curioso aí nessa obra, que eu não tinha ainda experiência, digamos, com obra, com execução, né? Estava começando minha carreira profissional ali. E a gente fez sondagem, tudo, tinha sondagem, né? A GDC já tinha sondagem do solo, a gente já conhecia a situação, tanto que a gente decidiu fazer o estaqueamento, né? Mas uma das estacas dessa obra aí a gente perdeu. Cada apoio desse aí tem 5 estacas, né? 5 pontos de apoio. Só que na época a gente não existia ainda o sistema de hélice contínua, né? Ou pelo menos na época era muito incipiente, ainda tinha poucas empresas prestando esse serviço. Então aí era o bom e velho bate-estaca, né? E então assim, como o terreno é muito mole, chega a uma certa altura ali que o operador da máquina tem que começar a bater um pouquinho mais devagar, que senão a estaca afunda e some. E aconteceu com a gente nessa obra aí. Uma das estacas, o operador bateu, ela estava 1 metro, 1,5 metro de altura, ela sumiu. Imagina! Porque o terreno é muito mole. E aí a gente teve que escavar, chamar reto para a obra, chamar reto, porque tu não pode deixar aquela estaca ali perdida, porque poderia acabar dando uma outra situação, a gente teve que buscar ela e tal. Então, assim, são situações que acontecem em obra. Mas isso aí é uma obra bem pequena, né? E aí, depois daí, a gente começou a prestar serviço para essa empresa, que era uma empresa terceirizada, digamos que fornecia os líquidos, né? O oxigênio, o nitrogênio líquido e tal. E aí, depois a gente foi fazer obras para eles no Rio Grande do Sul também, para essa empresa aí. E aí, ali começou essa digamos, eu fui desenvolver um outro conhecimento que eu não tinha, né, que é atender a indústria, né? Sim. E aí, por isso, começou a surgir essa necessidade de gerenciar os projetos. Porque muda tudo, todo o contexto da... Pô, galera, a galera que tá vendo aí, tá vendo com câmera na mão, que cara não para, né, velho? O cara tira foto, o cara entra na live, o cara muda vídeo, o cara muda a câmera. Puta que pariu! Cara, é isso aí. Mas 2 coisas importantes, pegando esse gancho e também o que eu falei agora. Primeira coisa... Tudo que você fizer, faça bem feito, mas muito bem feito para que a pessoa te contrate de novo. É isso aí. Isso é muito importante. Então, por isso até comentei essa questão de mexer aqui. Pô, o cara faz isso, faz aquilo. Cara, tá ficando bem feito? Tá ficando legal para vocês aí? O áudio ficou melhor? A imagem com certeza tá melhor. Tem certeza. Não tá nem aparecendo, tá aparecendo você lá. A imagem com certeza tá melhor. Então eu gostaria também de feedback de vocês, pessoal. E ó, cara, lembra que eu comentei com você, Fabiano, que quando a gente entra aqui no podcast, a gente esquece do tempo, o tempo passa sim. Cara, eu falei que ia ser 1 hora de podcast, né? Falei, vai ser 1 hora de podcast e tal. Já tá com 1h18, cara. Legal. Galera, ó, então... A gente não vamos estender muito mais aqui, que tá massa pra caramba, tá legal fazendo esse negócio de online, tá vendo aparecendo lá, ó. Tá no ar, tá 15 minutos no ar, a velocidade tá rápida pra caramba, acredito que o pessoal, não sei se o pessoal tá vendo bem, o pessoal não tá comentando aí. A galera como eu nunca avisei,
Não esperei, não avisei ninguém que ia ter live, então... Mas tá entrando, cara. A galera tá entrando. Tô vendo aqui nos indicadores aqui. Ó, tá vendo aqui? Indicadores. Tu tem indicador, né? É, isso aí. Mas então, pra gente também não estender muito mais, assim, se você pudesse dar um recado pra essa molecada aí que tá entrando no mercado, principalmente essa galera que tá entrando... Vamos fazer por etapas, 3 etapas. Primeiro, quem tá entrando no mercado... Tá. Quem vai fazer vestibular agora, o porquê fazer, não necessariamente só engenharia, mas profissões da área técnica. Por que você acredita? Eu acredito que, para mim, uma das melhores profissões tem é engenharia. Então, para quem está buscando mercado de trabalho, vai fazer o Enem aí, que é até amanhã, pessoal, a inscrição. Se eu tiver errado, também escreva no comentário, porque eu também não vou fazer o Enem, então eu não pesquisei sobre isso. Então, dando um recado para essa galera que vai fazer o Enem aí, vai entrar na faculdade agora. Por que procurar essas áreas, as áreas de exatas? É interessante, assim, primeiro que o ideal seria a pessoa realmente ter já um tipo de aptidão, né? Descobrir ali durante o estudo, no ensino médio e tal, se ela realmente gosta de cálculo, né? Se ela gosta de desenho, talvez, né? Se ela tem aptidão, porque o mais importante, acredito que nessa fase aí, é você tentar... chegar o mais próximo possível, né? Visto que se você for fazer um curso superior aí, a gente tem cursos superiores de 4 anos e 5 anos, é bastante tempo de formação, e quanto você mais próximo estiver daquilo que você pretende fazer lá, né? Para depois do resto da vida, a tua profissão e tal, acho que é importante ter um conhecimento antes. Hoje a gente tem muita informação, então assim, minha dica é procurar, né? Ver o que um arquiteto faz, o que um engenheiro faz, engenharia de produção, engenharia elétrica, engenharia civil, essas variantes, mecânica. né? Hoje a gente tem tantas engenharias, química, né? E aí tentar descobrir antes, mais ou menos, como que é o dia a dia do profissional. Conviver, pesquisar, pergunta, né? Hoje tem muita informação, né, Edson? Acho que tem que buscar informação mesmo. E para você ser o mais assertivo possível. Lógico que ninguém tá né, vinculado, escolheu, não pode mais mudar de ideia. Porém, assim, quanto antes você conseguir, né, tomar essa decisão ali, acho que a gente tem bastante informação aí para perguntar. Se alguém tiver alguma dúvida também, depois pode mandar, né? Escreve nos comentários que se for algo bem específico eu mando para você também, Fabiano, o pessoal perguntar. Pode também lá no teu Instagram, tem teu Instagram também, a gente já passou pro pessoal. Se você não pegou, não anotou, passe de novo o Instagram pro pessoal, que lá no Instagram passa o seu Instagram de novo, porque lá tem teu telefone, tem o site, o pessoal consegue ver os trabalhos que você já fez. Então, é uma coisa bem legal pra galera que não se ligou ali. Se vocês não perceberam, o site, vocês viram que o site dele tá bem legal e bem claro, mas claro em que sentido? Tem uma promessa clara no começo. E não tá aquela salada de fruta, tá um negócio claro, objetivo, e tem as imagens do produto que você entrega. Pronto. É isso. Saber se vender. A gente tem que passar a mensagem rápido, né? Hoje, como a gente tem muita informação e tal, e a pessoa tá o dia todo ali com o celular, vendo diversas informações e tal, então a gente tem que ser objetivo. E o nosso trabalho também em arquitetura, construção, gerenciamento de obras, a gente tem que ser objetivo, tem que ser claro, né? Não tem muito mimimi, como diz, né? Então, assim, tem que ser direto ao ponto. E quem tiver dúvidas em relação à área, e o pessoal que está pensando em fazer arquitetura ou pensando em fazer engenharia e quiser trocar uma ideia aí, a gente atende. Se tiver interesse, a gente faz até uma live para trocar uma ideia com vocês. Inclusive, eu tô com essa ideia de fazer algumas lives assim com o pessoal que quer entrar no mercado de trabalho. Isso a gente falou da primeira etapa agora. Eu pensei em dividir realmente em 3 turmas. Aí o cara que já tá no mercado de trabalho, agora a segunda dica agora. O cara que já tá no mercado de trabalho e ele quer dar um upgrade na carreira. Ele terminou a graduação, porque assim, eu vou ser bem sincero, o pessoal quando termina a graduação geralmente fala, agora terminei de estudar, agora não preciso estudar mais. Cara, inocente. A gente não para de estudar nunca, né? Quem pensa que vai fazer a faculdade, vai pegar o diploma e vai começar a trabalhar, a ganhar dinheiro e tá tudo certo, se enganou, me desculpa, né? Não quero não é bem assim, né? Acabar com o sonho de ninguém, mas assim, a gente não pode parar de estudar, e mesmo porque hoje, quanto mais tecnologia o pessoal está acostumado a lidar com a tecnologia só avança e a gente tem cada vez mais informações e mais recursos, o que é bom, mas também para você estar sempre, né, ali na ponta, você tem que estar sempre se adaptando ao mercado, às necessidades e às novas tecnologias. Então, a pessoa que está já no mercado de trabalho quer dar um upgrade, eu acho que no nosso setor, assim, a parte de gestão é muito importante, então qualquer curso, seja um curso online ou fazer algum tipo de treinamento,
Conhecimento em gestão é muito importante para você ter sucesso num gerenciamento de obras, né? Trabalhar com execução, seja engenheiro civil, seja de outra área da engenharia ou arquitetura. A parte de gestão é bem, bem importante, é o que faz muita diferença dentro de um escritório, dentro de uma obra. Tem que ter essa parte de gestão. E não parar nunca, né? Não parar de procurar conhecimento, porque é o que vai fazer a diferença. Não procurar também, assim, não se focar só na tua área. Isso tem que estar sempre buscando novas informações. Eu acho que é muito importante. Antigamente a gente lia jornal, né? E no jornal você lia de tudo. Tinha todas as informações, desde a política até passava pela parte cultural e tudo. E hoje as pessoas perderam um pouco isso e acabam se focando muito só num assunto. E os próprios algoritmos vão te jogando sempre a mesma informação, né? Sim. Então é muito importante você estar sempre olhando novos mercados, olhando outras coisas, outros conhecimentos. Ficar atento às tendências, né? E assim, você ter conhecimentos diferentes, inclusive conhecimentos fora da tua área, eles vão, em algum momento, ser importantes para você fechar um negócio, para você conversar com uma pessoa diferente, você está atendendo clientes diferentes. Então é importante estar sempre ligado assim, em tudo e ter o máximo de informação. E conectar com pessoas, né? Pessoas seguem pessoas, né? E é o que eu digo sempre, assim, não existe CNPJ sem pessoa, né? Exato, muito bem colocado. Mesmo hoje que você pode ter um CNPJ, mas ainda assim tem que ter uma pessoa, né? Você pode ter uma pessoa, mas se não existir uma pessoa, não existe CNPJ. E a relação interpessoal é muito importante, a comunicação, né? Você sempre fala bastante disso, né, Edson? A comunicação é um diferencial muito importante para qualquer atividade, qualquer profissão, né? Sim, com certeza. E aí nós temos agora o terceiro pessoal, que são os mais críticos do nosso podcast aqui. Nós temos ali o pessoal que está entrando no mercado, que parabeniza a gente pra caramba. Nós temos o pessoal que já está no mercado, que defende a engenharia pra caramba. Defende mesmo, o pessoal defende nos comentários. E eu fico muito feliz por você estar aí defendendo. E esse também é o objetivo do Engenharia Podcast, promover a valorização das áreas técnicas, para que nenhum engenheiro ou arquiteto seja contratado como analista júnior ganhando R$ 2.500 depois de terminar a graduação. É para isso que a gente está aqui. Então, compartilha esse vídeo para que a gente consiga fazer realmente um movimento forte. E aí nós temos um terceiro grupo que também nos apoia, mas é o pessoal que já tem muito conhecimento. É aquele cara que, imagina, tá 10 anos trabalhando na mesma empresa como comprador ou como engenheiro e tudo mais, e o cara tá saturado, o cara não aguenta mais, porque ele sabe que tá ali 10 anos, 20 anos trabalhando, ganhando os mesmos R$10.000, se estiver ganhando os R$10.000, e ele sabe que, ou ele acredita que não vai ter uma perspectiva de crescimento. E aí nós temos dois caminhos. Ou ele cresce dentro da empresa, ou ele cresce fora da empresa. E aí, qual que seria a sua dica para esse cara que está ali no mercado dos trintão, já que está na crise dos 30, que a gente chama, né? Que você traz de dica para esse cara dar um up na carreira, ou talvez aproveitar todo esse conhecimento que ele tem e partir para uma carreira solo, digamos assim, né? Solo no sentido do cooperativismo, andar junto com outras pessoas que têm o mesmo objetivo que ele. Com certeza. Na realidade, sim, a dica que eu posso dar e que eu acho que é relevante para todos, assim, é que você não pode ter medo de mudança, né? Mesmo numa vida profissional, onde você tem uma atividade já que você está acostumado e tal, é aquela velha história de sair da zona de conforto, né? A gente precisa explorar mais o nosso conhecimento, não ter medo de mudar. Muitas vezes, se você não está contente na empresa, né, o exemplo... Voltou a gravação, pronto, voltou. Ufa! O que a gente não faz aqui, né, cara? Legal. Não, então assim, Edson, primeiro que a gente não é árvore, né? Você não pode se fixar em um lugar e ter medo de se movimentar, né? Acho que você tem que estar sempre procurando se movimentar, conhecendo, né, novas atividades e se atualizando sempre em relação às tecnologias. E não ter medo de enfrentar. Eu acho que se você está trabalhando de funcionário de uma grande empresa, com certeza esse conhecimento que você tem, ele serve para o mercado, para você atender outras empresas, dentro do setor que você trabalha, ou até mesmo ele mudar de setor ou mudar de atividade. Sim. E também o caminho contrário, né, Edson, que pode acontecer. Já houve momentos na minha carreira onde eu era empresário, trabalhava autônomo, mas estava procurando emprego para prestar aquele serviço que eu tinha a minha área de conhecimento para prestar serviço para outras empresas, e o destino quis que eu ficasse como autônomo mesmo e como empresário, né?
E desde eu dentro disso não tenho carteira de trabalho até hoje, né? Então sempre fui não tem, sair da faculdade. Nenhuma folha assinada? Nenhum carimbo. Que honra, que honra. Não sei se foi uma honra ou uma necessidade, né? No meu caso foi uma necessidade. Eu saí da faculdade e no mercado de arquitetura não tinha, pelo menos na minha época, né? Escritórios que contratassem arquitetos e tal, com carteira assinada. Sempre PJ, autônomo e tal, aquela coisa, né, que a gente conhece. E então, logo no primeiro ano ali, abri uma empresa em sociedade com meu irmão, que é engenheiro civil. E dali para frente eu nunca mais trabalhei que não fosse por um contrato, por um contrato de trabalho, né? Mas me diga uma coisa, pra gente agora, para entender, a gente sempre, eu falo assim, a gente entra no mundo do CLT porque nós somos ensinados desde pequeno que nós devemos seguir esse caminho. Você, na sua infância, os seus pais empreendiam ou eles eram CLT? Ou PJ, ou eles eram... Os meus pais, os dois, eram funcionários públicos. Olha, de onde que veio? Como é que você saiu da curva, então? Porque você teve funcionário público ainda, né? Sim. Então você teve muito, acredito, aquela base de você tem que estudar, fazer uma faculdade, passar num concurso público. Um emprego ou fazer um concurso. Porque olha aí sua mãe, no caso do seu pai, falando, olha aí sua mãe, a gente tem estabilidade financeira de emprego, a gente não tem emprego. Então, como é que foi quebrar esse guarda-chuva e falar, não, eu vou viver a minha história? E como é que foi esse enfrentamento com a família, digamos assim, né? Cara, na realidade foi assim, é a história de cada um, né? Eu, no mercado de arquitetura, a gente lá na 2002, 2003, lá quando eu me formei, não tinha muito essa possibilidade de eu conseguir um emprego, o mercado ainda era meio fechado, a gente estava num momento de que a construção civil ainda estava se desenvolvendo aqui na região, então assim, não surgiu essa possibilidade de eu conseguir um emprego, até, para ser honesto, fiz algumas entrevistas e tal, mas não eram coisas que me interessassem, né? E acabou que eu comecei a prestar serviços de projeto. Mas aí nesse tempo você foi procurando emprego, foi surgindo a oportunidade? Na verdade é aquele negócio, você começa falando com o vizinho, com o amigo e tal, ou o parente, ou alguém que indica, e você acaba... Eu tive a oportunidade, como eu te falei, fazer estágio desde novo, né, desde o início do curso. Então, assim, meu primeiro projeto que eu fiz aqui em Itajaí, eu estava no quarto, quinto período de arquitetura. Eu já estava no... Foi uma casa ali na Ressacada. O cara tá enfiando a cara já com... E assim, eu acabei fazendo o desenho, né? Lógico, eu não podia assinar e tudo, né? Eu ainda estava cursando a faculdade, mas fiz o desenho e tal, e o cliente, ele tinha um engenheiro que fez toda a parte dos projetos complementares, mas eles acabaram executando aquele meu primeiro projeto ali. Porque você não podia assinar, né? Então teve essa experiência, sabe? Eu acho que por isso que eu digo que quanto antes você fizer estágio, melhor, né? Porque você vai ter experiência profissional de ver como é realmente o dia a dia de um profissional, como a prática, a diferença da prática, né? É muito diferente, muito diferente. E no meu caso aconteceu que foi assim, né? Não tive a opção de conseguir um emprego naquele momento, até tentei, não consegui. Como eu não consegui, a necessidade me obrigou a ir trabalhar no mercado e daí pra frente mas é uma necessidade, eu falo que é uma necessidade boa, né? Porque, enfim, cada um aí que tá assistindo a gente tem seu momento de dificuldade, sabe? Os perrengues que tá passando na vida, mas siga o teu caminho, cara. Não se compara com a história de outras pessoas. Porque quando a água bater na tua bundinha, beleza, mas quando ela chegar no teu pescoço, o bicho pega, filho. Bom, Fabiano, quero agradecer você. Pô, 1h30 de episódio, massa pra caramba, me diverti pra caramba. Fiz foto, fiz teste, fiz um monte de coisa. Até foto eu fiz hoje, cara. Fiz foto, fiz live ao vivo, cara. Galera no YouTube, a primeira live do Engenharia Podcast no YouTube, cara. Ó, teve 4 pessoas. Sem avisar, tá bom pra caramba, cara. Tá bom pra caramba. Teve 4 pessoas assistindo. Se essas 4 pessoas, uma tirar o proveito, tirar o conhecimento aqui desse episódio e levar pra sua vida, cara, cumpri a missão. Eu sempre tive muito comigo assim... eu abro live no YouTube, às vezes, no Instagram, principalmente no Instagram e TikTok. E o pessoal, cara, mas no YouTube, no Instagram tem 4 pessoas. Eu falei, cara, eu preciso de uma. Eu quero ajudar uma pessoa, não quero ajudar um batalhão. Uma de cada vez. Se eu conseguir levar a mensagem, ajudar uma pessoa já, não digo nem fazer ela feliz, mas ajudar ela, botar aquela pulga na orelha e falar, caramba, será que eu sou assim? Será que se eu fizer diferente eu vou conseguir melhorar? Putz, eu não tinha pensado nisso. Ótimo, ganhei meu dia. Mexi na cabeça, consegui fazer uma pessoa pensar diferente. Então,
Obrigado para vocês que estão assistindo a gente na live aí, que entraram, que estão vendo, dedicando o tempo de vocês. Hoje, quinta-feira, 15 de junho, 8h30 da noite, feriado em Itajaí. Estamos aqui entregando o nosso tempo para vocês. Então, quero agradecer você, quero agradecer o Fabiano também. E aproveitar, quero pedir para o Fabiano deixar uma mensagem final para a galera, assim, aquela mensagem que a gente vai colocar no vídeo de final de ano novo, por causa da Boys, assim. Então, a gente vai aproveitar já pro final de ano, entendeu? Então, aproveita já para mandar aquele abraço para a galera aí. E pede pra galera te seguir também, pede pra galera te contratar também, que é melhor ainda. Legal. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, né, Edson? É muito legal quando a gente tem a oportunidade de falar da nossa profissão, daquilo que a gente gosta de fazer, desenvolver o nosso trabalho e tal. Eu trabalho 20 anos com isso, com arquitetura, com construção. Então, quem tiver interesse de conhecer um pouco do nosso trabalho, aí tem o Instagram da Neto Arquitetura, né, @Neto Arquitetura, Neto é com 2 T's, e porque é sobrenome, né, Fabiano Neto. E quem quiser, lá tem todas as informações lá, tem link para chamar a gente no WhatsApp, quem quiser fazer o orçamento, conversar, discutir a respeito de alguma coisa aí, qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente lá, vai ser um prazer receber a todos aí. Com certeza, valeu. Deixa eu mudar as câmeras aqui, agradecer a galera. Bom, a gente vai fechar aqui no YouTube com você aparecendo aí. Deixa eu botar na outra câmera aqui também. Então, galera, mais uma vez, deixa eu botar aqui que eu tô me divertindo. Eu me divirto muito nesse podcast, cara. Eu ouvi história, eu vi. Cara, eu confesso pra você que cada vez que um participante sair daqui, pode ter certeza que pelo menos uma vida você tocou. Porque, cara, eu fico pensando pra caramba o que eu escrevo aqui, cara, olha. Nossa, depois isso aqui vai virar um livro, esses meus comentários todos, essas anotações. Então, Fabiano, valeu. Cara, gratidão. Muito obrigado. E tá convidado também pra vir entrevistar o pessoal. Quando você quiser vir sentar do lado de cá, pra participar com a gente como entrevistado também, perguntar pros outros e dar risada e tudo mais. Vamos marcar um podcast então pra gente te entrevistar aí, já que... Nossa, olha só, fechou, tô dentro, cara. O apresentador precisa também falar, né, da tua engenharia e da tua experiência, legal. Que é muito legal. Pô, legal, não tinha pensado nisso, cara, valeu. Galera, segue, curte, compartilha e até o próximo voo.